Olá galera, beleza? Este que vos fala é João, trazendo hoje mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estarei trazendo alguma série de vídeos relacionada ao concurso, ao processo seletivo de Riacho de Santana. Fui lá no edital, peguei alguns temas, é de nível fundamental, portanto, são conteúdo muito simples, mas para quem está nesse nível, talvez possa se sentir dificuldade, beleza? O tema de hoje é fração. O que é fração? Toda vez que nós falamos sobre fração, devemos levar em consideração que fração é a divisão entre dois números. Toda vez que pensarmos em fração, temos que pensar em divisão de dois números inteiros. Portanto, se eu escrever aqui, 5 sobre 8, e falar que isso aqui é uma fração, com certeza, ela é uma fração. Porque eu tenho dois números inteiros sendo dividido, não é isso? É importante também ressaltar que, quando falamos de fração, o número que está acima é chamado de numerador no caso aqui o 5, né? E o número que está abaixo, ele é chamado de denominador. Fiz isso porque nós vamos usar muito esses termos, numerador e denominador, e quem está assistindo tem que entender o que significa, o que eu estou me referindo. Numerador, o número de cima, denominador, o número que está abaixo da divisão, beleza? Outro fator importante é como se lê uma fração. Para se ler uma fração, até o número 10 nós lemos da forma cardinal. Por exemplo, aqui eu tenho 1/3, nós lemos 1/3. Aqui 2 sobre 7, nós lemos 2/7. Agora, depois que passa do número 10, que não seja terminado em 0, é claro, no seu denominador, nós lemos os números e acrescentamos a palavra avos. Aqui, portanto, vai ficar. Eu tenho 5 sobre 12. Esse aqui vai ser 5, 12 avos. O mesmo vale para aqui, ó. Vai ser 5, no caso 2, né? 2, 15 avos. Também é importante ressaltar sobre fração é a sua classificação. Existem várias maneiras de classificar fração. Existem várias maneiras de classificar fração. As frações podem ser classificadas em próprias, impróprias, mistas, aparentes, equivalentes. Vamos definir cada uma. Fração próprias. O que é uma fração própria? É quando ela tem o numerador menor do que o denominador. Ou seja, se eu escrever aqui, por exemplo, 2/3,
2/3 é uma fração própria porque o numerador é menor do que o denominador. E aí vale também, por exemplo, 5/7, 3/10, por exemplo, 4/17, e assim sucessivamente. Se o numerador for menor do que o denominador, é porque a fração é própria. Existe também assim como tem as frações próprias, tem as frações impróprias. E é justamente uma oposto da outra. Nesse caso aqui, o numerador vai ser maior do que o denominador. Ou seja, se eu escrever aqui, por exemplo, 3/2 é uma fração imprópria. É porque o numerador está maior do que o denominador. Se eu escrever, por exemplo, também 5/4 é uma fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Dá até para representar em forma de desenho. Por exemplo, 3/2. O que seria 3/2? Seria, por exemplo, imagine um bolo. Eu divido ao meio. Aqui só dava 2/2, né? Aí eu tinha que ter 2 bolos e considerar 3 partes para ser representado o 3/2. O mesmo valeria para os quartos, os 5/4, né? Aqui, por exemplo, ficaria assim, ó, 1/3, que representa 4/4, e aí eu teria que ter um segundo bolo e considerar apenas 1/4 dele, ou seja, 1/3 mais 1/4. E é isso que nós vamos ver aqui também nas mistas, porque uma fração imprópria ela pode ser representada de forma mista. Mista é porque vai aparecer números inteiros e fração. Só lembrando que todo número inteiro pode ser representado na forma de uma fração, é claro, né? Fração mista é aquelas que aparecem números inteiros e fração. Por exemplo, 2/2, que é uma fração imprópria, eu posso representar assim, ó, como 1 mais 1/2. Ou seja, uma fração mista, uma fração que tem números inteiros e frações. Aqui, 5/4 também poderia ser representado assim, ó, com 1/2 mais 1/4. Se tivesse aqui, por exemplo, uma outra fração, por exemplo, vou colocar aqui 9/2, por exemplo. O que seria 9/2? 9/2 significaria que poderia ser 4 inteiros, né? 4 inteiros mais 1/2. Ok? E tem também aquelas frações que não é muito usada no dia a dia, que são as frações aparentes. O que é uma fração aparente? É quando, imagine se nós escrevemos aqui 8/2. Mas 8/2, se você dividir, ele vai dar 4. Imagine que eu tenho aqui 4/2
meios. 4 meios vai dar 2. 6 terços. 6 terços também daria 2. Ou seja, esse tipo de fração, quando o numerador é divisível de forma exata pelo o denominador e que se resulta num número inteiro, é chamado de fração aparentes. E temos também aquelas frações que é chamada de equivalente. Por exemplo, se eu falar 1/2 é igual a 2/4, que por sua vez é igual a 3/6. É porque essa fração, se porventura eu simplificar, eu chego a ela, eu posso reduzir. Imagina que eu tenho lá 3/6. Eu posso simplificar. Quando eu simplificar a fração, significa dizer que eu tenho que dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho aqui 3, eu posso dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 daria 2. Por isso que nós chamamos de frações equivalentes. Posso até podemos ver até aqui no desenho, ó. Imagina aqui, ó. 1/2. 1/2 seria representado assim. E 2/4, como seria representado? Seria representado assim. O primeiro bolo foi dividido em 2 partes, considerada 1. O segundo foi dividido em 4 partes e considerada 2. Ou seja, os tamanhos das frações foram chamadas de equivalente. Ou seja, há uma igualdade, uma equivalência de tamanhos. Beleza? Dito isso, vamos dar continuidade ao vídeo, né? Falando agora sobre as operações com fração. Você que vai fazer esse concurso não pode ir para a prova sem saber as operações com fração. Se ir, não acerta. Só se acertar no chute, mas ir para uma prova para acertar, tentando acertar no chute, é pedir para se reprovar, né? Então, mas não é isso que nós queremos. Quem está assistindo esse vídeo deseja boa sorte, né? Operações com fração. As 4 operações podem ser usadas também com fração. O que quer dizer com isso? Eu tenho 1/3 e posso somar com 2/5. Como é que vai ficar aí? Como é que eu resolvo isso? 1/3, vou até reescrever aqui, mais 2/5 Quando acontece numa fração desse tipo, que eu tenho 2 números primos, só explicando. Número primo é quando ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. É o caso aqui do 3 e do 5, que é número primo. O denominador da fração vai ser o produto deles dois. Ou seja, eu posso fazer aqui, sem medo de errar, 3 vezes 5 dá 15. E aí, ó, o que eu faço? 15 dividido por 3, memorias, dá 5. 5 vezes 1, ou seja, eu divido os denominadores e multiplico pelo o numerador. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 6. E agora é só eu somar. 6 mais 5
dá 11 e o 15 eu mantenho. Portanto, a soma de 1/3 mais 2/5 é 11 quinzeavos. Pronto. Esse é um exemplo se os números for primos. O número do denominador for primo. Mas há casos, por exemplo, esse aqui, que os denominadores não são primos. Reescrevendo aqui, 3/8 mais 3/10. Nesse caso, eu tenho que decompor em fatores primos o 8 e o 10. Para eu saber quem vai ser o denominador aqui. Vou fazer aqui mesmo. Ó. Vai ficar 8 e 10, decompondo em fatores primos. Posso por 2, que aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. Desculpa. Aqui vai ficar 4 e aqui 5. Ainda posso por 2 porque tem esse 4, né? Aqui vai ficar 2. O 5 não pode por 2, mantém. Que ainda posso por 2 porque tem esse 2. E o 5 não dá para dividir por 2, mantém. O próximo número primo seria 3, mas 5 não é divisível por 3. Então, eu vou ter que dividir pelo próximo número primo, que é exatamente o 5, né? 5 por 5 dá 1. E agora, o MMC vai ser o produto aqui. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 é igual, vou fazer aqui, ó. 8 vezes 5 dá 40, não é isso? Portanto, o MMC vai ser 40. E esse 40 vai ficar aqui. 40. Aí eu faço 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Mantenho o sinal de mais. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E agora eu somo os numeradores e mantenho o denominador. 15 mais 12 dá 27, né? 27 sobre 40. Se pudesse simplificar, simplificaria, mas aqui nem dá para simplificar, porque eu não acho nenhum número que eu divida ao mesmo tempo o 27 e o 40. Então, a resposta para aqui mesmo. Subtração. A subtração é semelhante à soma, só que, ao contrário, que no sinalzinho aqui, quando eu uso o mais, aqui eu vou usar o menos. Ok? Bora lá. Primeiro caso, eu tenho 2, 1/2 menos 2/5. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho dois números primos. Então, posso fazer o produto desses dois aqui para encontrar o denominador. 2 vezes 5 dá 10. E agora aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Agora é menos. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4, né? Portanto, 5 menos 4 dá 1. E eu mantenho o 10. 1/10 é a nossa resposta. Aqui, mais uma vez, nós caímos num resultado que os numeradores, os denominadores, não é primos, não são primos, né? Portanto, nós temos que fazer o MMC como fizemos aqui, entre 4 e 10. Bora lá. 3 sobre 4 menos 3 sobre 10.
O MMC de 4 e 10, vou fazer aqui, ó, 4 e 10, vai ser 2, aqui vai dar 2, aqui por 10 por 2 dá 5, posso ainda por 2 porque eu tenho um 2, 2 por 2 dá 1, acaba aqui, o 5 não pode, repete, agora eu não posso mais por 2, não posso por 3, só posso por 5, que 5 por 5 dá 1, acabando aqui. O MMC vai ser 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Portanto, o MC é 20. Aqui, esse 20 vai ficar no denominador, e aqui eu faço aquele mesmo procedimento. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Menos, que esse sinal aqui é menos, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Agora, 15 menos 6 dá 9, né? Sobre 20. Mais uma vez, não dá para simplificar, a resposta para aqui. Pronto. Já falamos de adição e de subtração. Agora vamos falar das outras duas operações que nos faltam, que é a multiplicação e a divisão. Simbora lá? Eu tenho aqui multiplicação de fração. Multiplicar fração é muito simples. Aqui basta multiplicar o numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. E se puder simplificar, eu simplifico. Aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6. E 5 vezes 8 dá 40. Observe que aqui dá para eu simplificar. Simplificar por quanto? Porque os números são pares, eu posso simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 40 dividido por 2 dá 20. Aqui é que entra aquele cálculo que nós falamos lá na outra página de frações equivalentes. 6 40 a quadragésimo é o mesmo que 3 trigésimo, viu? O mesmo vale aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. E 7 vezes 6 dá 42. Quarenta e dois sobre 15 dá para eu simplificar. Por quê? 42 ele é divisível. O 15 é divisível por 3 e o 42 também. Por que você sabe que ele é divisível por 3? Porque 15 está muito fácil, que é um número um pouco pequeno. Mas a soma dele aqui, ó, 1 mais 5 dá 6 e 6 é divisível por 3. E aqui é a mesma coisa, 4 mais 2 dá 6 divisível por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 42 dividido por 3 42 dividido por 3, se não me engano, dá 14. Pronto. Tá aí a nossa resposta. Fiz assim porque talvez quem está assistindo aqui não tenha assim, muita bagagem matemática, mas poderia já ter simplificado aqui na fração, ó. 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dava 2. Aí multiplicar 1 vezes 5 dá 5. 7 vezes 2, 14. Beleza? Simbora lá. Divisão. Divisão de fração. Esse aqui é importante porque tem uma regra clássica que todo mundo usa.
Para dividir duas frações, é o seguinte. Nós, por regra, né? Nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, eu tenho aqui 1/3 dividido por 2/5. O que acontece? Eu mantenho a primeira, 1/3. O sinal de dividir passa a ser multiplicação. E agora eu inverto a segunda. A segunda, quando eu falo a segunda fração. No caso, está 2/5, aqui vai ficar 5/2. Agora aqui eu multiplico. Normalmente. 1 vezes 5 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. Não dá para simplificar. Para ir a resposta aqui mesmo. Uma maneira clássica é essa. Saber essa regra. Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Mas se você não sabe, dá para fazer assim, multiplicando cruzado. Mas tem que ter um cuidado, que tem que multiplicar primeiro essa sentença aqui. Ó. Fazer até com uma outra caneta. Observe. Nesse caso aqui, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa ordem primeiro. Aqui ficaria 3 vezes 6, que daria 18, dividido por 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, que dá 35. Não dá para simplificar, porque aqui eu não acho nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então a resposta para aí mesmo. Beleza? Só que pelo método de multiplicar cruzado, obrigatoriamente tem que se multiplicar primeiro a diagonal principal. Beleza? Fica aí a dica. Pronto. Já falamos sobre as operações, porém, eu acredito que as questões não vêm assim tão diretas. Eu acho que as questões vão vir no formato de problemas, né? Vem em problemas. Eu acredito isso. Então, como as questões eu acredito que venham em problemas, eu fiz aqui dois probleminhas para a gente responder baseado no que se pode cobrar na prova. Lembrando, tenho quase certeza que uma questão dessas vai cair, beleza? O primeiro problema é o seguinte. O casal João e Maria comprou uma pizza. Sabe-se que João comeu 1/3 da pizza e Maria comeu 2/5 da mesma. Que fração da pizza sobrou? Outra coisa, muito importante saber o que a questão quer, porque senão cai aí num probleminha. Olha a pergunta, o que fração da pizza sobrou? Nesse contexto, eu somo, eu faço assim, ó, 2 quintos mais 1/3, o que Maria comeu e o que o João comeu. E agora eu faço aquela mesma regra, ó, números primos. Então vai ficar 3 vezes 15, 3 vezes 5 dá 15, né? E agora 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6. Dá 11. E mantém o 15. Observe, gente, que essa questão ao digitar, eu digitei aqui um valor que não vai dar uma resposta das alternativas aí, viu? Mas seria isso, ó.
deixar a ideia aí, né? Eu acho que aqui era um quarto. Eu acabei colocando um terço, mas aí foi o que deu errado a questão, viu? Imagina que eu tenho aqui 15, eu coloco o todo, né? O todo de 15 seria 15 sobre 15. Menos 11 sobre 15. Aí eu faria, como já são iguais, eu só mantenho, né? E aqui eu faria 15 menos 11, que dá 4. Infelizmente não deu assim uma resposta exata, mas foi por isso que a ideia aqui é que seria que fosse um quarto, ó. Vou até fazer com um quarto aqui para ver. Imagino que fosse aqui, ó, um quarto, ó. Como é que ficaria? A ideia seria essa, ó. 2 sobre mais um quarto. Agora, aqui, como um dos números é primo, eu já posso multiplicar também. 5 vezes 4 dá 20. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Aqui, ó. 8 mais 5 dá 13. E o 20 eu mantenho. Pronto. Era essa a ideia que eu queria fazer. Quando o aluno fizesse isso aqui, ia achar essa resposta e já ia achar esse gabarito e marcava aqui. E acabava errando a questão. Por quê? Eu ainda ia ter que subtrair. Esse aqui foi o que o casal comeu. Mas a pergunta é o que sobrou, né? Aí ia ficar 20 sobre 20 menos 13 sobre 20. Aqui eu faria numerador eu mantenho e subtrai 10 menos 13, não, 20 menos 13, que dá 7. Portanto, essa seria a resposta que ia equivaler à alternativa C, beleza? Mas teve esse probleminha aí, vocês vão desculpando aí, beleza? Um outro exemplo possível de cair é o seguinte: João, pai de Larissa e Pietro, entregou R$ 500 aos filhos e disse: 2/5 do dinheiro é para pagar o clube onde vocês praticam esporte. E o restante da mesada é a mesada de vocês, que deve ser dividida igualmente. Nesse contexto, qual foi o valor da mesada de cada um dos filhos de João? Pronto. Aqui é o seguinte: R$ 500 foi o dinheiro todo. Só que desses R$ 500, 2/3 era para pagar o clube. Aqui cai numa típica multiplicação de fração. Portanto, basta fazer o 500, colocar a sua T sobre fração mesmo. Quando não tem aqui vale 1, multiplica 2/5. 500 vezes 2 dá 1.000. Dividido por 5. E 1.000 dividido por 5 é igual... Vou fazer aqui mesmo. 1.000 dividido por 5 é igual a 200. Só que esses 200 aqui, como achou esse resultado, era possível que um aluno ia lá e marcava. Ou um candidato ia lá e marcava essa alternativa, porque tinha lá os 200.
Porém, o que a questão pede é a mesada, quanto recebeu cada um dos filhos. Então, se esse aqui era o valor que ia pagar o clube, ia ser 500 menos 200, que daria 300. Só que 300 para os dois. Aí, 300 dividido por 2 daria igual a 150, que equivaleria à alternativa C. Beleza? É isso, galera. Então, portanto, se vocês gostou, deixa o seu like, compartilha, curta e se inscreva no canal para mais dicas de matemática. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.